Glória a Deus, Deus é fiel. Vamos abrir as Escrituras, irmãos, no livro de João, um dos textos mais conhecidos do povo evangélico. Quando a gente se converte, a gente é ensinado logo esse versículo, né? É João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não é? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria de ler com vocês João 3,16. Quem já achou, diga amém. Então vamos ler juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui é uma verdade bíblica, é uma verdade teológica, de muita importância para nós cristãos e para todas as pessoas que creem em Deus, até os não cristãos, mas que dizem que creem, até para o diabo, até para os demônios, porque eles creem em Deus. Eu vou daqui a pouco explicar isso para vocês. Porque é de suma importância. Quando você vem ler o texto, você vai ver que Jesus, primeiro, ele está tendo uma conversa muito séria com Nicodemos, dizendo que Nicodemos deveria nascer de novo e que ele deveria ter essa experiência, não só nascer das águas, mas nascer do Espírito. E aquele que nasce do Espírito, que nasce de Deus, ele tem uma vida diferenciada, uma vida plena, uma vida cheia da graça de Deus. Muito bem, Jesus continua essa conversa e Nicodemos lhe responde algumas coisas e o diálogo de Jesus e Nicodemos continua. Nicodemos era um dos príncipes dos judeus. Ele era um dos principais da sinagoga. Você veja que era um homem de influência, de importância religiosa no contexto da sua época. Mas mesmo ele sendo religioso, Jesus lhe ensina algumas coisas importantes. Eu não vou chamar básicas, porque às vezes a gente fala a palavra básico, e o básico hoje se tornou pejorativo. Ah, fulano é básico, isso aí é muito básico. Não, Jesus lhe ensinou coisas profundas na simplicidade do texto e da teologia, mas de suma importância. E quando Jesus fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, isso é porque Deus quis dar oportunidade a todos de se salvarem. Deus, ao amar o mundo, você tem uma noção de um amor grandioso, de um Deus divino, que não quer que o homem se perca, mas que o homem se salve, mas que o homem entenda o plano da salvação. Jesus, continuando a falar, ele fala dele mesmo, Filho unigênito, único filho, né? Deus teve um filho unigênito, único, primogênito também, porque foi o primeiro, para que todo aquele, aí começa,
Ele abre para todo aquele. Quem é aquele? Aquele que acredita, aquele que olha para Jesus, para a sua palavra, para a pregação do Evangelho e aceita a pregação no coração. Então, inicialmente, começa com a fé. Eu falei o quê? Inicialmente. Mas não para na fé. Porque se a gente perguntar aqui, você crê em Deus? A maioria, ou todos, vão dizer sim, por isso eu estou aqui. Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador? A maioria, ou todos, vão dizer sim. Agora, tem uma coisa por trás dessa fé de confissão, que começa por aí. A confissão que exala a nossa crença em Deus, ela tem que vir acompanhada de uma praticidade, que é a atitude daquilo que eu confesso. Eu confesso que eu creio em Deus. Eu confesso que eu creio em Cristo Jesus. Tá, então eu acredito que Jesus existiu. E o texto está me dizendo que quem crê em Jesus tem a vida eterna, e ele vai mais além no verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o desejo de Deus é o mundo se salvar. Aí no verso 18, vamos aprofundando. Quem crê nele, nele em quem? Em não é condenado. Ai, que bom. Eu creio em Jesus, não sou condenado, está tudo resolvido. Vou para casa, continuo com a minha vida de pecado, mundana, porque agora eu creio em Jesus. Não é desse jeito. Porque crer em Jesus e não ser condenado, eu abro um parênteses aqui no crer, porque essa minha fé, ela só é válida quando ela vem acompanhada de obediência. Obediência àquilo que eu creio. Então não é uma mágica. Eu creio em Jesus e vou viver como eu quero. Tem muito artista do mundo que crê em Jesus, que cria um evangelho para ele e vai rebolar, vai dançar pim, pirim, pim, pim, pirim, pim, pim, pirim, pim, pim, e diz que crê em Jesus. Tem gente que crê em Jesus e vai ter uma vida promíscua. Ah, Deus conhece meu coração. Ainda usa essas expressões. Irmãos, a fé em Cristo, ela é acompanhada de obediência aos mandamentos de Jesus. Aquele que crê será salvo. Crê na obediência. Não é só eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário. Isso é uma confissão importante. Mas ela tem que ser acompanhada, porque você vai começar a viver. Você falou que crê em Jesus. Então, se eu creio em Jesus, eu sigo os seus mandamentos. A minha fé, ela só é válida quando ela é autenticada pela obediência aos mandamentos daquilo que eu creio. Porque Jesus não é uma coisa apenas que você olha, eu acredito. Ela vem com uma responsabilidade de relacionamento com Ele. Por exemplo, você pode olhar para essa rosa que está aqui, eu creio na rosa, porque ela está aqui, eu creio, eu acredito. Mas
não é só isso. Jesus não é isso. Eu creio porque eu vi, ele está ali. O Evangelho é uma fé que me chama a se relacionar com Deus, principalmente dentro dos princípios. Falei principalmente, eu não estou negando outros valores importantes, mas eu estou falando que principalmente eu preciso viver os princípios. Parece uma redundância, mas é isso mesmo. Eu quero valorizar os princípios do Evangelho de Cristo, que é o Novo Testamento. Por isso ele disse: um novo mandamento vos dou. Por isso que ele diz, versículo 14 de João, pode abrir aí, capítulo 14, verso 15: se me amas, guardas os meus mandamentos, ou guardareis os meus mandamentos. Se eu te amo, se eu acredito em Jesus, se eu tenho fé em Jesus, se eu não quero ser condenado com o mundo, eu tenho que guardar os seus mandamentos. Não é você pegar a Bíblia e guardar debaixo do braço, que está aqui os mandamentos de Jesus, ou botar na estante de sua casa. Não, guardar é você vivenciá-lo, é você praticá-lo. Quem é que vai realmente testificar que você é um cristão? Quem? As pessoas. Eles vão olhar para você e vão ver: puxa vida, que homem diferente, que mulher diferente. Essa pessoa aí é um seguidor de Jesus. Aí você vai dizer assim: pastor, eu oro, Jesus cura, eu expulso demônios, e os demônios saem, obedecem. Eu já orei e Jesus fez um milagre na vida de uma pessoa. Jesus me usou. Então eu quero te convidar a você ir comigo na palavra de Deus. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Tiago 2,19. Lê esse texto. Tiago 2,19. Diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Então, se for uma questão de crer, a gente está empatado com o diabo e com os demônios, que eles também creem. Qual é a diferença de um cristão autêntico que crê e um diabo autêntico na sua perversidade, sua maldade, os demônios na sua autenticidade do mal, que também crê em Deus? Qual é a diferença? Diga comigo: obediência. Diga: obediência. Porque nós obedecemos a palavra, eles não obedecem a palavra. Nós cremos num Deus bondoso, e esse sufixo final da frase, da palavra oso, significa cheio, pleno. Eu acredito que Deus é pleno de bondade, então eu vou ser uma pessoa que sigo a Ele, eu vou ser pleno de bondade para com o meu próximo, para com as pessoas. Os demônios já não são assim, eles não são bons. Já viu um capiroto quando manifesta numa pessoa? Eu vou matar, eu vou destruir a vida dela, é meu cavalo. Ele quase diz: é meu burro. Mas ele é diabo, ele crê em Deus, ele sabe as Escrituras, mas é diabo. Então eu e você somos chamados a crer e não ser condenado, como João diz aqui, mas viver uma vida que testemunha essa nossa crença em Deus. Quando o texto diz, em João 3,
Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, o contexto do que Jesus está falando aqui, nessa conversa com Nicodemos, ainda é com Nicodemos, e é claro que ela traz entendimento para os nossos dias, é que a gente tem que andar na luz, nossas obras têm que ser na luz, nada de escondido. Não pode ser uma prática aonde há a condenação. Obras de Deus sem Deus, o que adianta? É ativismo, é alguma coisa que a gente faz com interesses pessoais. Mateus 7:22 vai me dizer: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Quem é que fala Senhor? É alguém que crê. Não é? Porque eu não vou chamar Senhor, Senhor, se eu não acreditar que Ele é o Senhor. Para quem Jesus está falando? Para alguém que está na igreja, está na obra, está no ministério, é até usado. Aí eu concordo com a frase que usado não significa ser aprovado. Eu quero ser usado e aprovado por Deus. Eu quero que Deus aprove a minha vida, não só aprove os meus feitos nele, mas aprove a minha vida, a maneira que eu ando, a maneira que eu ajo, que eu tenho atitudes. Então, Mateus 7:22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Quem profetizou é alguém que crê em profecia. E alguém acreditou na profecia desde que profetizou. Em teu nome eu não expulsei demônios. É bíblico expulsar demônios, irmãos? Sim ou não? É bíblico. Mas eu começo a ter um entendimento que eu tenho que abrir os olhos também com quem expulsa demônio, com quem diz Senhor, Senhor, com quem faz milagres, porque não é só isso. Isso pode acontecer, mas o que está por trás disso? Por isso que você hoje vê alguns lugares que não são tão sérios quanto esse, e como igrejas sérias que eu também conheço, você conhece, e esses lugares, eles estão expulsando demônios, estão fazendo curas, estão fazendo milagres, mas por trás de tudo tem outras intenções escusas, outros interesses. Tirar o couro das ovelhas, tirar a lã das ovelhas, tirar o dinheiro é o centro. Eu não sou contra, até porque a obra precisa dos recursos, das ofertas, dos dízimos, mas você precisa discernir quando os interesses maiores estão por trás da verdade. Uma coisa você pode ter certeza, eu não tenho uma fazenda. Agora me pergunta se eu quero ter. Fala assim, Bispo Wilson, você quer ter uma fazenda? Só ela que perguntou. Falem, Bispo Wilson, quer ter uma fazenda? Eu vou dizer para você, não, quero ter uma chácara. Eu estava vendo um vídeo, esses vídeos rápidos.
A mulher, me disseram que eu tinha que comprar um sítio. E ela lá capinando. Eu não sei para que eu comprei isso, aqui eu estou aqui suando. Em vez de eu curtir o sítio, eu estou aqui consertando tudo, capinando, plantando debaixo desse sol. A pessoa enfesada. Então, uma chácara é mais modesta. Botar umas galinhas, uns animaizinhos, tudo bem, dá para cuidar. Nada assim para ter trabalho, apenas para terapia. Mas eu não tenho fazenda, eu não moro em coberturas, em palácios riquíssimos, eu não tenho um carro do ano. Não que algumas dessas coisas sejam um erro nós alcançarmos. Mas, irmãos, eu tenho dito aqui nesse púlpito e digo aos pastores da nossa aliança: você quer ser próspero, rico em dinheiro, ter muito dinheiro, vai trabalhar, vai ter um negócio, não há problema nenhum. Agora, se enriquecer com o púlpito, não está correto. Não foi para isso que Jesus chamou os sacerdotes dele. Não foi para isso que o Senhor chamou os seus pastores. E pode anotar o que eu vou falar. Isso está indo na internet. A maioria da base dos textos da teoria da prosperidade, da teologia da prosperidade, a base é o Antigo Testamento. Abraão era rico, Jacó era rico, não sei quem era rico, Jó era rico. Vem para o Novo Testamento. Alguns já chegaram, apareceram lá, já prósperos, no caminho do Senhor Jesus. Jairo, Nicodemos, alguns outros. Mas me fala dos apóstolos, que são nossos exemplos, se eles eram ricos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pastor, o senhor está falando que a gente tem que ser paupérrimo, não tem que ter nada. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que evangelho não é para você entender que é como um grande negócio. Você vai prosperar? Sim. Você vai vencer? Sim. Você vai ser abençoado aonde você botar a mão? Eu acredito em tudo isso. Mas Jesus me chamou principalmente para ser um cristão. Jesus me chamou para principalmente guardar os seus mandamentos. A consequência disso, Deus vai dar a cada um de nós. Eu levei 20 anos para ter uma casa própria. Hoje alguém estava conversando comigo também sobre isso. Eu não sei se foi o Joselito, né? Que orou também por uma casa própria, não sei quantos anos. Tem gente que tem a casa própria rápido, em menos de um ano, ou já entrou para o evangelho com casa, enfim. Cada um tem a sua história, a sua experiência. Mas eu quero dizer para você que evangelho não é riquezas. Evangelho é a riqueza da glória de Deus em primeiro lugar. As demais coisas são acrescentadas pela sua obediência, pela sua fidelidade. Portas se abrem, abre, é bíblico, e vai continuar se abrindo. Você vai vencer obstáculo? Vai. Você vai ser vai ter um bom emprego, vai passar na universidade, vai crescer, vai longe, vai ser um empresário. Tudo isso é possível. Mas eu estou falando que, para nós, crentes, tudo começa com a obediência. A minha fé só tem valor se eu obedecer os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que ama a Ele, Ele também o amará. O Senhor quer a sua felicidade. O Senhor quer o seu bem-estar. Mas primeiro, demonstre lealdade, fidelidade na obra do Senhor. Amém? Mateus 7, 23. Ou melhor, vamos ler Mateus 7, 21. Bota aí para nós aí, por favor. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está no céu. Agora 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor,
não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres e maravilhas? Isso aqui, irmão, se chama fé. Essa turma que fez tudo isso, fez debaixo de fé. Mas continua, Mateus 23. Olha aqui está a verdade que eu preciso compreender. Então lhes direi abertamente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal ou a iniquidade. Mas eram pessoas que acreditavam. Mas a diferença é só que eles não obedeciam. Eles não guardavam a palavra. Atrás dos bastidores era uma outra vida. E atrás dos bastidores, Deus conhece e sabe tudo, irmãos. Amém? Deus sabe tudo. Depois que você sai daqui, a paz do Senhor, aleluia, glória a Deus. Deus sabe de tudo, daqui até em casa, dentro de casa, fora de casa, na rua, na sua relação dia a dia, enfim, tudo. Apartai-vos de vós que praticais a iniquidade. Então eu lhe pergunto, o problema é a iniquidade escondida. E o que seria a iniquidade? A iniquidade é um comportamento sem moral. A iniquidade é injustiça, é prática de parcialidade, tendenciosidade, é a pessoa que pratica desigualdade, arbitrariedade, tudo isso está ligado à iniquidade, partidarismo, facciosismo. Aí eu me lembro de uma coisa: havia muitos nos tempos bíblicos, nos dias atuais também, que eram facciosos. Jesus chamava de hipócritas os sacerdotes, os políticos daqueles tempos, os herodianos, os romanos também, e os políticos dos dias atuais, eles praticam, na sua maioria, que poucos se salvam, iniquidade. A iniquidade é a falta de equidade. Equidade é justiça, é o princípio de ser justo com as pessoas. Então, quando você crê, quando você acredita no Evangelho, isso vem comprometido de uma responsabilidade de viver aquilo que você acredita. E não chamar só, eu tenho fé. Eu tenho fé, eu tenho obediência. Eu tenho Jesus no meu coração. Jesus no meu coração me faz não falar palavrão. Jesus no meu coração me ensina a amar as pessoas, a praticar boas obras. Eu estava pensando hoje, quando o pastor Abel pela manhã falou do trabalho do final de ano, jantar solidário, não é isso, pastor Abel? Já vai para o 4º ano, eu acho, ou 5º, lembra? Por aí, né? E Deus plantou isso no coração do pastor Abel. É claro, nós como pais ficamos felizes com que os filhos aprendem de nós. O pastor Eusébio também na escola dominical falou alguma coisa sobre isso aí. Então nós temos que entender que nós temos que formar consciência aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. O maior legado que você pode deixar não são bens, não é uma herança. Se possível, deixe bens, deixe herança. Mas o maior legado é o ensino. É você ser o exemplo de chefe de família, de pensar no lar. Eu sempre fui uma pessoa que eu pensei nos meus filhos
pensei na família. Muitas das vezes eu me privei de coisas como um homem, de ter coisas melhores até. Um exemplo, eu poderia ter um carro melhor, mas houve uma época na minha vida que eu e Sandra colocamos um alvo. Sandra, vamos construir a nossa casa. Tudo que nós pegávamos, todo o dinheiro que vinha, tudo que vinha em recursos, a gente se privava de sair ou de fazer alguma coisa pensando na família. Principalmente quando eles eram mais novos. E foi assim. Tínhamos férias dentro das possibilidades. Não eram grandes férias, mas eram algumas férias. Né? Íamos para a praia com as crianças, investíamos nos nossos. Eles têm algumas lembranças. Mas por quê? Você precisa amar os seus e ensinar os seus a amar as pessoas, a obedecer as pessoas. Passou na nossa história, na minha história de Sandra, ainda passa, algumas pessoas que nós abrigamos. E eu vejo meus filhos serem solícitos, serem amigos de alguns, estender as mãos, abençoar. Irmãos, isso é a nossa fé prática. A nossa fé prática é o cristianismo autêntico. É você ser um cristão não de palavras, mas de atitudes. Glória a Deus. Glória a Deus. Leiamos ainda Lucas 6,46. Por que me chamas, Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando? É alguém que tem fé. Então, eu quero focalizar aqui que não... A fé, ela é importante, sim, mas ela é o começo de um relacionamento com Deus. Não é apenas a fé. Senhor, aleluia, Senhor, faz o que eu vos mando. Cumpre a minha palavra. Cumpre os meus mandamentos. Eu não estou dizendo que você não está fazendo isso. Cada um tem a sua consciência. Eu sei que muitos irmãos aqui são pessoas assim que se entregam para a igreja. Glória a Deus por irmãs, por irmãos aqui ao longo desse tempo e atualmente se entregam, apoiam o trabalho pastoral, apoiam o trabalho de mulheres, de homens, enfim. Eu louvo a Deus porque você exerce a sua fé. Você põe a sua fé em prática. Eu louvo a Deus por isso. Continue assim, que você está no caminho certo. Glória a Deus. E aí eu lembro, guardar os meus mandamentos, guardar a palavra. A gente sabe que Jesus, ele entende que é importante aquilo que foi ensinado pelo Pai. Os 10 mandamentos que eu e você conhecemos, não é? E que foi até distorcido pela igreja romana. Mas quando você lê lá em Êxodo, se quiser abrir comigo rapidamente, Êxodo 20, fala: não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, verso 1, verso 2. Não farás para ti ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás cultos, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam, olha aí, e obedecem os meus mandamentos. Glória a Deus. O 3, não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. 4, lembra-te do dia do sábado, que é o dia de descanso,
para santificá-lo. Para nós, a cristandade, o sabá é o domingo, é o primeiro dia da semana. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sabá, dedicado ao Senhor. Falar nisso, hoje, muitos irmãos que não estão aqui agora, estão trabalhando, ou trabalharam agora à noite. Pelo menos 6 irmãos eu soube que estão hoje trabalhando. Uns trabalham mesmo quase que todo domingo, outros às vezes pegam como é que chama? Um bico, né, que fala? Um extra, é isso, fica melhor. Um extra e trabalha domingo. Mas o ideal é que não precisasse fazer um extra no domingo, porque a gente tem 6 dias para trabalhar. Mas vivemos tempos tão diferentes, tudo está tão diferente. O cenário que o anticristo prepara é um cenário para que ele venha governar e as pessoas estejam sem o temor de Deus, sem a fé necessária. Eu lembro, e as coisas funcionavam bem, e as pessoas ganhavam o seu dinheiro, de todo domingo, todas as famílias se reuniam, almoçavam juntos. Essa prática já quase não existe, ela é rara em algumas casas. Os filhos sentarem à mesa com os pais e ali comerem uma refeição, orarem juntos, porque são tempos difíceis, tempos diferentes. As pessoas não valorizam a comunhão de família. Eu não estou dizendo que você faz isso, mas a gente vê que algumas dessas práticas foram largadas pelos caminhos, como outras boas práticas também foram deixadas no caminho. Fico impressionado que a Raquel, toda vez que ela me liga, ela fala assim: pai, oi minha filha, bênção pai. Ela pede bênção. Eu não exijo isso dela, é uma coisa do coração. Deus te abençoe, minha filha. Saudade de você. O reconhecimento de uma autoridade, o reconhecimento de um pai, de você, de uma mãe, né? De você entender o valor da mãe, do pai. Hoje fala com a mãe, fala com o pai como se falasse com alguém da esquina. Não vem com respeito, não vem com amor. Grita com o pai, grita com a mãe. Que geração é essa, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo totalmente diferente, porque as crianças vão para a escola e ficam intoxicadas, quando volta para casa vem tóxica dessas coisas, de comportamentos de crianças que não têm o temor de Deus, e eles acabam fazendo e você acaba deixando. Você não repreende. Está falando com quem? Espera aí, rapaz. Sou seu pai, sou sua mãe. Baixa a bola. Baixa a bola. Então, é um tempo difícil. Aqui, ó, o verso 5. Honra teu pai e a tua mãe, ao fim de que tenhas vida longa na terra. Irmãos, de todos esses mandamentos, o único mandamento com promessa na Bíblia é o de honrar pai e mãe. Vocês já repararam isso? Quem já tinha parado para olhar isso? É o único que tem uma promessa. Se eu honrar, eu vou viver longamente. E eu acredito que eu passei pelo que eu passei, porque eu estou no crédito. 2018 eu quase fui. Bati na porta e voltei. Dizem os irmãos, né, que eu bati lá na porta e voltei. Volta, está na hora de entrar não. Mas eu fiz muitas coisas que eram detalhes pela minha mãe e pelo meu pai. Meu pai, como pai, se eu fosse colocar na balança, talvez nem merecesse tantas coisas que eu fiz por ele, pelo que eu vi, separação da minha mãe, abandono dos filhos, não foi um pai presente, outras coisas mais. Mas, no fim da sua vida, eu estava lá.
levando meu pai para o trabalho, pegava meu carro, ia lá em Saracuruna, ia para Tijuca, voltava para Saracuruna. Irmãos, eram horas e horas que eu fazia. Levava meu pai todo final do mês para receber o pagamento em Caxias, voltava, deixava ele em casa. Aconteceu algum problema com ele, eu voltava, ia lá. Eu preguei para o meu pai aceitou Jesus comigo, se tornou depois um diácono da Assembleia de Deus, e quando partiu servindo a Deus. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas uma vida longa que teu Deus te dá. Verso 6, não matarás. 7, não adulterarás. 8, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos, serva, nem boi, nem jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Eu abriria um parênteses e colocaria, no lugar do boi, não cobice o carro do teu próximo. Naquela época era o boi, o cavalo, o jumento. Mas, irmão, Jesus pega tudo isso e resume em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ponto. O teu próximo, tua mãe é teu próximo, teu pai é teu próximo, teu amigo, tua irmã, o próximo que está lá fora, que não é cristão, mas que é de outra religião, ele carece do seu amor, e você, por amar as pessoas, ou abraçar as pessoas, você pode ganhá-las para Jesus. Em suma, terminando aqui a nossa mensagem, eu não vou me alongar hoje, que eu tive que tomar um remédio para estar aqui. Tomei deslorotamed, eu acho que o nome é deslorotamed. Estava gripado, espirrando, tomei efervescente, vitamina C, e fora o dor que ainda está, o pé ainda está se recuperando. Mas, em suma, o que eu quero dizer para você, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, significa crer em Jesus, é acreditar nos valores cristãos, é acreditar na palavra de Deus. Crer no Senhor Jesus não é só você abrir a boca e dizer eu creio, isso é importante, essa confissão de coração, mas começa um relacionamento de obediência ao Evangelho para que por fim a gente alcance a vida eterna. Pastor Abel, pode tocar aqui para nós? A equipe de músicos pode vir? Em nome de Jesus, nós vamos orar pela sua vida.